Na última terça-feira, o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Pena, anunciou que não seriam renovados os mandatos da executiva estadual do partido em São Paulo, ligada à ex-senadora Marina Silva. A decisão foi considerada como mais uma tentativa de Pena e seus aliados de enfraquecer o núcleo ligado à Marina. Para conversar conosco sobre a crise que atravessa o PV, nós recebemos agora em nosso estúdio Maurício Brusadin, que com a decisão de Pena deixou a presidência estadual do PV em São Paulo. Boa noite, Brusadin. Você é aliado de Marina. Quais os motivos de tanta divergência entre o grupo de vocês e a Executiva Nacional? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Luciana. A razão principal é que, depois de 20 milhões de votos que o Partido Verde alcançou nas eleições passadas, nós precisamos democratizar o partido. Imagine vocês que o partido que tem uma tese do século XXI, de sustentabilidade, de um novo jeito de fazer política, internamente os filiados não têm direito a voto. O Partido Verde, à entrada da Marina, nós fizemos 3 compromissos com a Marina. Primeiro, era que teríamos uma candidatura própria. Segundo, que reformularíamos o nosso programa. Esses 2 compromissos iniciais nós já cumprimos. O terceiro compromisso era a mudança da estrutura do partido, ou seja, a democratização do partido. Nós empenhamos a palavra para a Marina que na entrada dela esses 3 compromissos foram estabelecidos. Agora, na hora de cumprir o terceiro compromisso, que é a democratização do partido, a mudança da estrutura interna, oxigenar o partido, infelizmente a presidência nacional do partido não tem cumprido, honrado sua palavra e pior, aqueles que estão lutando internamente para democratizar o partido através do movimento de transição democrática, em todos os estados estão sendo expurgados e retirados do partido. Então, o senhor concorda que existe um racha dentro do PV, do pessoal que apoia o Pena e do pessoal que apoia a Marina? Olha, Luciano, o racha não é do pessoal que apoia o Pena ou o pessoal que apoia a Marina. Evidentemente que as pessoas preferem vincular do ponto de vista do personagem. Mas há um grupo interno no PV que já existia há muito tempo. Eu, por exemplo, estou há 18 anos no partido. Esse grupo interno já vem reivindicando democracia há muito tempo. Com a vinda da Marina e com a ascensão do PV na sociedade, com a enorme quantidade de jovens que votaram no partido nas últimas eleições, essa mudança tomou corpo. Então, na verdade, existe hoje, dentro do partido, um grupo que quer colocar o partido no século XXI mesmo. Nós não podemos defender uma coisa para a sociedade, para os outros partidos, e fazemos o contrário dentro do partido. Nós não podemos ser uma fraude, como vem dizendo a ex-senadora Marina. Então, há uma divisão, sim. Há 2 projetos. Há um projeto que quer colocar o partido como um partido protagonista, um partido democrático, um partido aberto, e há um projeto que quer que o partido fique coadjuvante, que fique refém dos outros partidos, participe de todos os governos e que é uma onda um pouco na cultura política brasileira, né? Essa corte e esse cerco ao poder que virou normal aos partidos do Brasil. Qual a principal crítica que você faz em relação a essa ala? Olha, a principal crítica é que depois que nós alcançamos essa dimensão, imagine você que o Partido Verde não tinha candidatura própria a presidente há 12 anos. Depois que nós alcançamos essa dimensão com a sociedade, de vinculação com a sociedade, construímos uma tese de um novo jeito de fazer política, não é possível que nós não vamos nos deixar reformar. A principal crítica é que essa ala tem que entender que o partido é um instrumento de uma agenda da sociedade. E nós não podemos ficar refém dos interesses pequenos, internos. Então, a principal razão da nossa luta é que o PV, se quer se transformar num partido do século XXI, se queremos eleger um dia presidente da República, nós precisamos ter democracia interna, as pessoas precisam entrar no partido, ter direito a voto, ter direito a palpitar, ter opiniões diferentes do presidente nacional. Mas então há críticas à postura externa da atual gestão nacional, em relação à relação que eles têm com o governo. E há também críticas à situação interna do PV sobre a falta de democracia dos dirigentes. Os 2 eixos centrais são esses. O primeiro, que é uma coisa que virou comum a todos os partidos, que eu até chamo de PMDBismo, ou seja, os partidos políticos do Brasil gostam de cercar o poder, gostam de ter acesso aos fundos públicos. E aí eles deixaram de ter projetos próprios. Projeto próprio, quando você tem um projeto próprio, não significa que você não possa fazer alianças. Mas em todos os estados, o PV está em quase todos os estados, participando de todos os governos, em todos os municípios. E isso não facilita a gente construir candidaturas próprias. Hoje, nas capitais, talvez nós tenhamos uma candidatura própria no Rio, uma outra aqui. No resto do Brasil, nenhuma candidatura própria. Quer dizer, como nós vamos vocalizar nas eleições de 2012 esse novo jeito de fazer política? É impossível, porque o PV não vai apresentar um projeto próprio. Então, a
sensação que passa é que o PV não está à altura da construção do projeto de 2012. Essa é uma crítica veemente. A segunda é que, se a gente democratizar o partido, evidentemente que novas pessoas, que têm novos desejos, jovens, podem vir para se colocar de prontidão da sociedade, voltar a ter o sonho e a utopia de fazer política. E, infelizmente, sem democracia, essas pessoas não vêm. O PPS afirmou hoje no jornal Valor Econômico que fez um convite a Marina Silva para integrar o partido. Como é que vai ser daqui para frente? Vocês consideram esse convite? Olha, primeiro, eu tive ontem à noite em Brasília uma reunião com a Marina. Primeiro que é evidente que todas as outras agremiações, nesse momento, vão estender a mão, porque a Marina é uma unanimidade nesse sentido, né? Uma pessoa séria, ética, com uma proposta de um Brasil diferente e novo. E nós agradecemos, inclusive, o convite do PPS, mas ainda nós temos que responder a primeira pergunta, ou seja, o presidente nacional, Pena, a executiva nacional, da qual ele tem maioria, topa concretizar essa palavra empenhada de que vai democratizar o partido? É essa a pergunta que tem que ser respondida. À medida que essa pergunta for respondida, e se ela for positiva, todos nós vamos continuar aqui dentro, lutando para que o PV avance. E se não for positivo? Se ela não for positiva, se ela não for positiva, nós vamos ter que debater profundamente qual vai ser a saída, né? Nós ainda acreditamos que é possível. Terça-feira, o presidente Pena ficou de entregar uma carta com documentos, assinando um compromisso novamente para que democratizasse o partido. Se ele entregar, evidentemente que possamos construir um acordo. Se ele não entregar, é evidente que nós vamos ter que procurar um outro caminho, procurar uma outra saída. Mas aí eu não posso falar, porque isso é um grupo que está construindo, eu preciso consultar todos. E evidentemente que nós não vamos desistir da luta de democratizar o PV. Se o PV quiser ser o partido do século XXI, quiser não ser uma fraude, ou seja, aquilo que ele fala para fora, ele também pratica dentro, nós estamos dispostos a construir esse projeto ao próprio e ser protagonista na política brasileira. Ok, Maurício Brusadin, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, aqui. Boa noite, Luciana, boa noite.